A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que está já nos acompanhando aqui, nesses 2 anos de canal, ou você que está chegando agora, é muito bem-vindo também, amém? Nós estamos estudando neste 4º trimestre de 2024, a revista aqui da classe dos adultos, que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós temos um texto base para o nosso título da revista, que está lá em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema promessa e obediência. Lembrando aos irmãos que as 3 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas, e uma lição vai puxando o contexto da outra lição. Aqui, esta lição é para o dia 27 de outubro de 2024, e só para a gente já está fazendo aqui uma explanação deste tema que estaremos estudando hoje. Importante a gente ter em mente o quê? Que toda obediência ela gera o quê? Uma bênção, ela gera uma recompensa, mas toda desobediência ela vai gerar o quê? Uma consequência, seja ela muito grave ou menos grave, mas vai gerar uma consequência. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, onde ali a serpente engana Adão e Eva, e lá ainda em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia vai dizer que essa mesma serpente continua enganando. Ou seja, então de Gênesis a Apocalipse, o que o inimigo das nossas almas faz? Ele tenta levar o ser humano ao quê? Ao engano, à desobediência. E a desobediência vai gerar o quê? Uma consequência, amém? Então nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, lá em João capítulo 14, no verso de número 15, que diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este guardareis aqui, como a gente vai estar vendo no decorrer da nossa lição, ele tem o sentido de obedecereis. E lá em 1 de Samuel capítulo 15, no verso de número 22, a palavra do Senhor vai dizer ali na parte B do versículo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Nós temos então como verdade prática para a nossa lição de hoje que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Então podemos aqui afirmar que a obediência, irmãos, ela é uma virtude importantíssima para a nossa vida. Temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, do verso 1 ao verso 9 até o verso 12, e também depois Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13, que eu não estarei fazendo a leitura neste momento, porque tem, durante a nossa lição, tem aqui 2 tópicos que vão incluir estes textos aqui, então eu vou deixar para estar lendo ali. Nós temos como objetivos, 3 objetivos para a nossa lição de hoje. Quais são eles? Primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O segundo, mostrar que o princípio da obediência está presente no novo concerto e refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aqui neste contexto aqui que a gente vai estar tratando sobre esta palavra concerto, no dicionário da língua portuguesa existem concerto, essas 2 palavras, concerto com C e concerto com S. Concerto com C, que nós estaremos tratando aqui, além dele ser ali parte de música, de concerto musical, ele também tem o sinônimo de quê? De aliança, de acordo, de combinação e de pacto. Então é neste contexto que estaremos estudando este tema aqui, concerto, no sentido do quê? De aliança, no sentido de pacto, no sentido aqui de acordo, combinação, amém? Nós temos também como parte motivacional para a nossa lição de hoje, o que eu já trouxe aos irmãos no início da aula, que a obediência, ela é uma virtude importante, e a obediência, ela é o que também? Um sinal de fé e amor para com o nosso Deus, amém? Então nós estaremos agora caminhando aqui para a parte de introdução da nossa lição de hoje.
que diz assim, ó, a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência, ou seja, nós estaremos estudando aquela situação que estudamos lá na lição de número 2, se não me falha na memória, que são promessas condicionais. O nosso texto áureo, ele já traz uma condicional, ó, se me amardes. Então aqui nós já vemos uma condicional. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui aos irmãos, ó, que o Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E, ao mesmo tempo, exige do seu povo o quê? Obediência à sua palavra. E a nossa palavra-chave para a lição de hoje é obediência. Entretanto, ó, quais são os termos da obediência no novo concerto? Nós estaremos estudando esta temática, conforme revelado no Novo Testamento. Então, é isso que nós estaremos estudando na lição de hoje, trazendo também aos irmãos que a obediência ao nosso Deus, ela é um princípio divino e que não caducou no Novo Testamento. O que significa esse termo aqui, não caducar, né? Não ficou obsoleto. Então, o mesmo Deus que fez a aliança ali, né, no Antigo Testamento, ele continua sendo o mesmo. Só que nós vamos ver agora, né, lá em Romanos, né, que o apóstolo Paulo traz também, e o escritor aos Hebreus também nos traz aqui, que agora nós vivemos o quê? Uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto. Nós estaremos fazendo menção aqui durante a nossa lição de hoje, que tem três tópicos para estarmos estudando. O primeiro, nós vamos falar sobre a obediência no Antigo Testamento. O segundo tópico, nós estaremos tratando aqui sobre a obediência no Novo Testamento. E o terceiro tópico, para a conclusão da nossa lição, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, estaremos agora introduzindo aqui o primeiro tópico, que já vem com os seus subtópicos, como é de costume aqui na nossa revista. O primeiro diz assim, o concerto de Horebe. No deserto do Horebe, também denominado, né, de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Olha o que diz Êxodo capítulo 19, no verso 5 e no verso de número 6. Agora, pois, se, olha a condicional, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nesta versão já está trazendo a palavra aliança, como expliquei aos irmãos, né, nesse contexto aqui de concerto. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Olha o que diz Êxodo capítulo de número 20, no verso 1 até o verso de número 17. Aqui estão pautados, né, os 10 mandamentos que Deus ordenou ali. Vou aqui resumir alguns, né, aos irmãos. Ao verso 1. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, olha, a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que amam, aos que guardam os meus mandamentos. Estarei lendo aqui, ó, até o verso de número 6, para também confirmar o nosso texto áureo lá em João. Olha o verso 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. E aí continua até o verso 17, os irmãos podem estar fazendo a leitura, né, total de Êxodo ali, capítulo de número 20. Segundo subtópico, irmãos, nós vamos falar sobre o concerto nas Campinas de Moabe, Então, aqui podemos trazer que Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe. Então, primeiro foi lá no Horebe, né, no Monte Sinai, agora aqui nas Campinas de Moabe. Ele reuniu, né, Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Ou seja, aquela geração
que havia feito ali aquele primeiro concerto, aquela primeira aliança, após ali, né, aqueles 40 anos de peregrinação, eles haviam morrido. Porque os irmãos se recordam que foram 12 espias, né, olhar a terra, só 2, Caleb e Josué, que continuaram com a mesma fé de que entrariam ali. Então ali Deus fala, olha, esses outros que não creram na minha palavra, eles não estarão entrando na terra prometida. Então é feito ali, ó, Moisés reúne novamente o povo, porque havia ali uma nova geração, né, que estava prestes a entrar. E aí lá, né, nesse conceito que a gente está estudando aqui, ó, diz assim, ó, lá em Deuteronômio capítulo 29, a partir do verso 1, que eu falei aos irmãos que estaria fazendo menção agora, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, ó, essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Olha o verso de número 9, ó. Guardai, pois, as palavras deste concerto, ou desta aliança, e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, e os cabeças e as vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Então aqui fizemos menção, né, da nova reunião que teve ali, né, daquele ajuntamento que Moisés agora estava fazendo com essa nova geração. Ainda podemos trazer que tudo neste concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, nós acabamos de ler que haveriam ali, como estaremos trazendo agora no subtópico de número 3, haveriam ali bênçãos, mas bênçãos condicionais à fidelidade de obediência do povo. Olha o que o subtópico de número 3 ele traz, ó, as promessas provenientes da obediência. Aqui, ó, o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 14, os irmãos podem estar vendo ali toda a relação ali das bênçãos condicionais de Deus para se o povo continuasse, né, com a fidelidade e obediência. Nós vamos trazer aqui o resumo de algumas. Por exemplo, bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica e ao entrar e sair da terra. Porém, irmãos, essa aqui seria a parte das bênçãos condicionais. Só que se eles não obedecessem, também haveriam o quê? As maldições. Ó. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, lá em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14, citamos aqui alguns exemplos de bênção, condicionadas à fidelidade do povo e à obediência. Agora, lá em Deuteronômio capítulo 27, do verso 11 ao verso de número 26, também traremos aqui alguns exemplos de maldições. Por exemplo, no verso 15, ó, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, amém. Olha o verso 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Aqui o interessante é que do verso 11 ao verso 26, conforme Moisés ia falando, o povo ia dizendo amém. E o amém significa o quê? Assim seja. Se nós desobedecermos, que assim seja feita, né? Que assim ocorra, ou que assim venha esta maldição, né? Misericórdia, irmãos. Eles mesmo falavam amém, concordando, e depois, né, caíam na desobediência. E aí a gente entra ali para o livro de Juízes e a gente vê que Deus sempre estava levantando ali uma nação para que trouxesse o povo novamente à obediência. Por quê? Porque a nação de Israel, ela teria que ser, né, um exemplo para as outras nações. Terminando este subtópico de número 3, temos aqui, ó, portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Neste primeiro tópico, então, irmãos, que nós estudamos aqui sobre
o concerto de Horebe, do Sinai, estudamos aqui também sobre os concertos, o concerto nas Campinas de Moabe, e também falamos sobre as promessas provenientes da obediência. Temos como resumo para este tópico: no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, temos como tema a obediência no Novo Testamento. Aqui, irmãos, temos também os seus 3 subtópicos para estarmos estudando. E o primeiro subtópico vem trazendo um novo concerto. Hebreus, capítulo de número 8, apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Vamos estar lendo agora Hebreus capítulo de número 8, alguns versículos pontuados aqui na nossa leitura bíblica em classe. A partir do verso 6 diz assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores condições. Verso 7, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, ou uma nova aliança. Mas, segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Verso de número 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, ou novo pacto, ou nova aliança, como nós comentamos aqui aos irmãos. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa. Olha o que diz Jeremias capítulo 31, melhor dizendo, no verso de número 33. Diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então, no segundo subtópico estaremos falando sobre Jesus Cristo, o mediador. Um texto bem conhecido dos irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, no verso número 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, então, o homem está aqui, temos o Pai e o Filho fazendo o quê? A mediação da nossa vida, para a nossa salvação diante do nosso Pai. Então, aqui podemos trazer que o Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, ou a nova aliança, ou o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, onde nós acabamos de ler, em Jeremias capítulo 31, no verso de número 33. Então, este novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Queria ler aqui aos irmãos Efésios capítulo 2, no verso de número 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi a nós hoje, é de graça, mas ela não foi de graça. Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário para que hoje nós para que hoje nós possamos ser alcançados pela sua graça, pela salvação. Ainda o salmista, lá no Salmo de número 3, no verso de número 8, ele vem dizendo que a salvação vem do Senhor e sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Então aqui, irmãos, Jesus Cristo é o nosso único mediador para que possamos alcançar a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?
O subtópico de número 3, ele tem como tema obediência no novo concerto, ou na nova aliança, né, ou no novo pacto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado, ou seja, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E se nós não formos obedientes aos seus mandamentos, voltamos a trazer o que? O nosso texto áureo para a lição de hoje. Ó. Se me amardes, guardareis, ou seja, obedecereis aos meus mandamentos. Note o que? Que aqui este amardes aqui, ele tem o sentido do que? De guardar, de estar ali com a palavra, né, no nosso coração. Então essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis, como eu trouxe aqui aos irmãos. Ó. Isso significa o quê? Significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, lá em Filipenses capítulo 2, no verso de número 8, a palavra do Senhor vai falar o quê? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então, dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Gostaria aqui de trazer também aos irmãos o que diz lá em Atos capítulo 26, no verso de número 19. Por isso, ó rei Agripa, Paulo dizendo ali, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Saulo perseguia a igreja, matava ali homens, mulheres, crianças ali, em nome de uma crença que ele tinha. E quando ele foi alcançado ali na estrada de Damasco pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai e diz agora ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, após o encontro com Jesus Cristo, ele mudou ali, né, a sua forma de viver, e agora de perseguidor, ele passou a quê? Passou a ser o quê? Abençoador, passou a ser missionário, passou a levar a palavra, né, e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fé e obediência, duas palavrinhas que fazem parte da nossa vida cristã diante do nosso Deus. Então temos como resumo, o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com fé e arrependimento, ou arrependimento e fé. A Bíblia vai dizer, né, que aquele que confessa, aquele que deixa, aquele que se arrepende, ele encontra misericórdia. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 3, irmãos, da nossa lição, e o último tópico aqui tem como tema bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Aqui, irmãos, o Espírito Santo é que rege, ou seja, o Espírito Santo é que direciona. E eu gosto de dizer aos irmãos que Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano, e o Espírito Santo do Senhor é o que continua convencendo deste plano. Que plano? O plano da salvação. Podemos ler ainda, 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 e verso de número 6, até o verso de número 6. Diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você pode agradecer a Deus e glorificar a Deus por esta palavra. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, neste primeiro subtópico, que neste contexto aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demandam bênçãos de natureza espiritual. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 14, no verso de número 17. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O segundo subtópico que ele vem trazendo, ó, justiça e paz, explanando, né, um pouquinho o que acabamos de ler agora em Romanos 14, 17. Capítulo 14, no verso de número 17. Diz assim, ó, esse subtópico: quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença em justiça. Olha o que Mateus diz em Mateus capítulo 5, no verso de número 6. Bem-aventurados, ou seja, significa aqui, mais do que felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Podemos ainda continuar dizendo, ó, que desta forma temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência. Olha quantas vezes a gente já está citando, né, fé e obediência como parâmetros para nós podermos alcançar as nossas promessas da parte do nosso Deus. Ainda podemos trazer que por meio da fé e da obediência a Cristo, nós, ó, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ainda podemos trazer que, então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós, conforme Filipenses capítulo 4, no verso 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Podemos aqui trazer ainda, irmãos, que a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Lembra lá no início da aula que eu trouxe aos irmãos que a obediência, ela gera o quê? Ela gera uma recompensa, ela gera bênção. Mas a desobediência, ela vai gerar sempre o quê? Uma consequência, né? O terceiro subtópico ele vai trazer alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. Ainda podemos trazer que a Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós sabemos que existe apenas um fruto, e este como se fosse uma laranja, né? É uma laranja só, mas com vários gomos. E um deles, olha que está lá em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e assim vai. Então faz parte aqui, ó, do que? Né? Desse fruto do Espírito Santo, a alegria. Ainda podemos trazer que, conforme nos ensinam as Escrituras, esta alegria não está... Importante isso aqui, irmãos. Esta alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Podemos trazer um versículo muito conhecido aqui aos irmãos, né? Que a palavra do Senhor vai dizer, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? O resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre bênçãos espirituais, sobre justiça e paz e sobre também a alegria do Espírito Santo, ele vem dizendo assim, ó: os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos, ou seja, direcionados pelo Espírito Santo. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, temos que o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanecem o mesmo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O princípio da obediência a Deus e a sua palavra, ou seja, a Bíblia, que é o nosso manual de fé e conduta, eles permanecem o mesmo. Então, desta forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor. Concluindo a nossa lição de hoje, são promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando tremendamente a sua vida. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema a promessa de salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.